Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos para conversarmos, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. O tema de hoje nós vamos meditar sobre eu quero ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu quero. Você quer. Nós queremos ter um relacionamento pessoal com Deus. Em João 3,16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto, nos amou tanto. Deus não nos jogou de qualquer forma aqui neste mundo. Ele me enviou para alguma coisa. Não vim de qualquer forma para nada. Deus não joga seus filhos assim, de qualquer jeito. Quando nós chegamos aqui, nós já havíamos traçados por Deus, com o plano de Deus, com o propósito de Deus e com a missão que Deus nos dá. Em João 10:10, Jesus Cristo disse: o ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. É verdade. Todo ladrão, ele não vem com boas intenções, ele está disposto a tudo. O inimigo é um ladrão, porque ele mata, ele te dá alguma coisa, mas em troca, ele quer a tua vida, é matar, roubar e destruir. Ele termina destruindo aquele que ele mesmo ajudou, ele destrói, porque ele veio para isso, não é de outra forma. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha aí, o plano de Deus para a nossa vida. Qual é? Que tenhamos vida e vida em abundância. Agora eu pergunto, por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Porque o homem é pecador de natureza. Olha, Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fomos perdoados por Jesus Cristo, mas estamos na carne e cometemos pecado por pensamento, palavras e obras. Nós fomos criados para termos um excelente relacionamento, amados, com Deus, mas pecamos. Fomos rebeldes e escolhemos seguir nosso próprio caminho. Lógico que o perfeito relacionamento foi desfeito. Deus é santo. É o pecado que nos tira da completa dependência de Deus. Somos rebeldes, somos desobedientes. Queremos que Deus nos atenda dentro do nosso próprio querer. Nossa vontade seja feita e não a dele. Queremos que Deus se submeta à nossa vontade e não nós a ele. E isso nos tira de uma vida em abundância. Aí o homem se separa de Deus. Deus é santo, amado, infalível. Nunca podemos nos igualar a Deus. Olha, Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não são, não podem. E ele continua dizendo assim: porque assim como o céu, os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos. Deus é santo. O homem é pecador. O ser humano pensa que fazendo sacrifícios, praticando boas obras, sendo um religioso, isso vai agradar a Deus. Ou seja, vai agradar a Deus e ele vai fazer a vontade humana. Não vai não, amado. Com sacrifícios na carne, sendo um religioso, não vai não. É um engano. Amados, só através do conhecimento de Jesus Cristo nós podemos conhecer, experimentar o amor de Deus e seus planos para a nossa vida. Só através do conhecimento de Jesus Cristo, da palavra. A palavra de Deus é muitíssimo importante para você crescer espiritualmente. Primeiro, Jesus morreu em nosso lugar. Lógico, claro. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não ficou morto. Ele morreu por nós para nos libertar do pecado, para nos libertar das garras do inimigo, para nos dar vida eterna. Só que ele não ficou morto. No momento em que ele morreu, nós morremos com ele para o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós pecamos de livre e espontânea vontade. Não tem mais domínio sobre nós, porque Jesus Cristo nos libertou. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa vitória. E com ele também ressuscitamos. 1 Coríntios 15:3, a partir do verso 3 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 de uma só vez, quando ele foi assunto aos céus. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Portanto, Cristo voltou para nós em espírito, para a igreja, para o povo dele escolhido. Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus é o único caminho. É o único caminho que você vai encontrar paz, equilíbrio. Você vai mudar a sua vida, porque é automático. À medida que você tem comunhão com Ele, você vai mudando. As coisas vão se transformando, mas só com o conhecimento de Jesus através da palavra. Em João 14:6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta, não há mais outra pessoa, ou outra coisa, ou outro tipo de adoração que não seja só a Deus através de Jesus Cristo. Só Ele, só Jesus. Mas ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, o propósito divino foi nos aproximar dele. Jesus veio pagar as nossas dívidas. Hoje, já não existe mais o abismo tão grande, pois Jesus já nos aproximou do Pai. Precisamos receber a Cristo. Precisamos reconhecer que o nosso poder, a nossa libertação,
está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contudo, continuando o versículo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que creram, receberam, creram em seu nome, têm o direito. Somos, portanto, filhos de Deus aqui nessa terra. Somos templo do Espírito Santo que Jesus Cristo mandou para nós. E Ele habita em nós. E depois, Jesus Cristo ainda enviou os anjos, deu ordens aos seus anjos para estarem aqui, acampados. São eles que lutam, militam a nosso favor. O reino de Deus está na terra, aqui conosco, com a igreja de Cristo. É pela fé, amados, que recebemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, por meio da fé, diz o apóstolo Paulo. Não é por obras da carne, não é por sacrifícios da carne, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. A graça vem de Deus, de Jesus Cristo. Graça é o arrependimento, é o reconhecimento que Ele nos escolheu e não nós a Ele. Não fomos nós que escolhemos. Eu vou aceitar Jesus. Eu não vou aceitar Jesus. Eu vou deixar para aceitar mais tarde. Ninguém aceita Jesus. Você confessa Jesus porque você foi transformado. Foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou. Foi Ele e não nós a Ele. Ele nos aceitou, Ele se deu por nós, Ele ressuscitou, Ele preparou o lugar para nós, Ele nos separou, Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós, Ele enviou os anjos para nos ajudarem, para lutarem no mundo espiritual a nosso favor. Não fomos nós que escolhemos a Ele, Jesus nos escolheu. O que é arrependimento? E quando deixamos de confiar em nossa capacidade para nos salvar? É quando deixamos, o arrependimento é quando deixamos de confiar em nossa capacidade para nos salvar e crer que só Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Arrependimento é isso. É a entrega total da nossa vida. Arrependimento é viver na dependência de Deus. Nossa vida não pode ser controlada pelo eu, como centro da nossa vida. Quando isso acontece, Cristo fica sempre fora da nossa vida. Sabe o que acontece? Nada dá certo. Sempre ficamos frustrados, porque nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para obediência, para submissão, para dedicação. Nós somos filhos de Deus, por Jesus Cristo. Mas quando Cristo passa a ser o centro da nossa vida, o eu fica fora. O resultado é uma vida harmônica, pois os nossos interesses, amados, são controlados por Cristo. E os planos de Deus para nós são muito maiores do que podemos imaginar. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Pense nisso.
A graça, a paz e as misericórdias do Senhor permaneçam sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém.